Qual é seu nome, senhora? Marta Patricia Flores. Você também tocou no manto? Sí, yo también toqué en el manto. Bueno, você tocou no manto há tempo, não? Já há muito tempo, verdade? Sí, hace mucho tiempo yo toqué en el manto, hice una novena por mi hija que estaba enferma de riñón. Yo tenía muchos problemas espirituales, entonces yo toqué en el manto y fuimos sanados. Mi hija estaba muy grave ya de su riñón, ya era para una diálisis. Y já iba a ter que hacer diálisis? ya le iban a hacer una diálisis porque ella le hicieron muchos estudios y me la lastimaban mucho porque ya olía feo, ya tenía un color amarillento en la piel, entonces ella ya no iba ni a la escuela por el olor que ya desprendía feo y sin darnos cuenta de repente se fue sanando y no nos dimos cuenta. Cuando decíamos, oye, tú ya no hueles feo, de repente yo le decía, ya no hueles. Y no, se fue, gracias a Dios se sanó tocando en el manto también, tocando en el manto, entrando a campañas, o sea, haciendo de todo por la fe. Usando a fé, ponendo a fé em ação, como se sente agora? No, pues me siento muy bien, puedo ir a la escuela, puedo llevar una vida normal, ¿no? Porque antes não podia levar a vida normal, não podia ir à escola. No podía ir a la escuela, pues mis zapatos no me entraban, me daba pena ir a la escuela. Se hinchava muito? Sí, mis pies se hinchaban, mi cuerpo se hinchaba al grado de que los zapatos no me quedaban. Entonces, pues yo misma me sentía mal de ir a la escuela, ¿no? Dejé de ir a la escuela bastante tiempo y pues no podía hacer las cosas normales, ¿no? No podía salir, no podía, nada más estaba acostada porque me dolía bastante mi espalda. E agora se curou completamente? Completamente ahora, gracias a Dios, estoy sanada y estoy aquí y puedo llevar una vida normal. Nueva vida hoje? Nueva vida, sí. E como está a família hoje? Estamos bien, ya estamos ahora sí con una armonía muy bonita, porque antes había muchos pleitos, de todo, ¿no? Todo, nuestra vida era muy crítica. Assim que houve uma liberação espiritual, tocando no manto, Deus hizo el milagro y el mal fue quitado de la vida de ustedes. Así fue, obispo. Nosotros yo toqué en el manto con mucha fe porque yo venía muy mal, muy deprimida, muy triste por mi hija principalmente, y toqué con mucha fe el manto y gracias a Dios, Dios me contestó. Amén, que Dios le bendiga, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Francisco Hernández. ¿Su nombre? Damaris. ¿Qué tenía? Llagas en las piernas. Tenía llagas que me habían carcomido hasta ya el punto del hueso. Cuando yo llegué aquí, yo antes iba a tratamientos en el Hospital General, estudios me hacían porque era una bacteria supuestamente. El resultado que fue una brujería, un problema espiritual, ¿no? Así, estas llagas eran muy grandes en las piernas. Sí, de hecho, si yo muestro, ya ahorita mi piel está limpia, ¿no? Pero antes de eso... ¿No dejó marcas? Sí, solamente marcas. Entonces se hacía un agujero y supuraba pus, sangre. A mí me daba una comezón intensa y llegó el punto de que los médicos dijeron, si carcome el hueso, me van a tener que amputar las piernas. Iba a quedar en una silla de ruedas. Así que la medicina que estaba tomando, el tratamiento que hacía, no estaba matando la bacteria, no estaba resolviendo el problema. No, absolutamente no. Solo era un calmante y parecía que no había solución. Entonces llegó el momento que nosotros conocimos la iglesia, llegamos en la miseria, principalmente yo en el problema de salud, ¿no? Llegué, toqué el manto, en ese tiempo estaba el manto, hace 11 años atrás. Toqué con fe, participé en las cadenas de oración del manto. Comenzó a haber una limpia totalmente, ahora sí, sorprendente, ¿no? Porque mi piel se empezó a hacer como la de un bebé. Ahí comenzó la liberación. ¿Está curado ahora? Curado, señor obispo. ¿Y cómo está todo? Muy bien, económicamente bien, tengo un buen trabajo, me casé, conocí a mi esposa aquí. Somos dos historias diferentes, pero... ¿La conoció aquí? Ajá, así es. ¿Y usted cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios, ahora sí. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? ¿Cambió la vida también? Sí, muchísimo. ¿Qué problema tenía? Yo tenía piedras en los riñones, yo tomaba mucho, desde los 12 años yo tenía ya vicios. Entonces, por tomar mucho me salían piedras en los riñones. El dolor no lo aguantaba, la ropa, tan solo el roce de la ropa me dolía horrible. Entonces yo estuve con tratamiento que era carísimo y no tenía para pagar. Entonces me dijeron que si no se deshacían las piedritas con el tratamiento, iban a tener que hacerme cirugía. Entonces, pues, si no tenía dinero para el medicamento, mucho menos iba a tener dinero para una cirugía. Yo tenía una pequeña, igual la trataba muy mal, no la quería, porque pues yo creo que no tenía ni amor por mí misma. Entonces la descuidaba,
Mi hija igual se enfermaba mucho, constantemente ella estaba enferma. Cada 15 días era de llevar al doctor. E você tocou en el manto também? Así es. Yo llegué un domingo a la iglesia y ese fue el día que estaban en el propósito del manto. Yo toqué con fe y en ese mismo momento yo fui sanada. Deus hizo el milagro. Sí, así es. Salió de los vicios, se curou de los riñones, cambió todo. Así es, señor obispo. Nasceu de novo. Así es. Graças a Deus, Deus lhe bendiga, muita graça. Pode passar. Graças a Deus, amém? Quando a persona, ela põe a fé em ação, ela põe por obra a palavra de Deus e persevera em la fé, não apenas se cura de uns dolores, de umas enfermidades, a vida cambia, amém? Déjame hablar-lhe acerca do rei Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, um jovem, era jovem todavia, antes mesmo de ser rei em Israel, era um jovem temeroso de Deus, um jovem fiel a Deus, buscava a Deus de todo o seu coração, era obediente à palavra de Deus. Davi, podemos dizer que era um donade. Porque quem era Davi? Davi era um pastor de ovelhas. Era menospreciado hasta por seus padres, pela própria família. Antigamente, pastor de ovelha eram aquelas pessoas que não tinham qualificação, não tinham condições de fazer nada melhor, mais importante. Quando alguém veia que a pessoa não tinha muitas condições, ponia para cuidar das ovelhas. E Davi era um destes pastores de ovelhas, pero era um muchacho de fé, era um jovem de fé, um jovem que tinha um coração puro, limpo. Ele não mirava a seus padres, não mirava a seus irmãos com malos olhos. Tinha um coração bueno, tinha bons olhos. Deus se agradou da fidelidade de Davi, que não era nadie. Amém? Pero porque ele foi fiel, Deus lo introdujo no palácio do rei. Ele foi a estar com Saul, que era o rei de Israel naquela época. E ali, estando no palácio, Saul lhe tinha envidia. Saul lhe tinha celos. Saul se levantou em sua contra. Saul lo perseguiu. Saul quis matá-lo várias vezes. Pero Davi nunca se rebelou em contra do rei, porque temia a Deus e sabia que se Saul era rei, era porque um dia havia sido ungido como rei. E ele não ia levantar-se em contra de um ungido de Deus. Pero lo que passou é que Saul pecou. Saul pecou contra Deus, Saul desobedeceu a Deus, Saul se alejou da presença de Deus e perdeu a unção que tinha. E um espírito maligno tomou possessão de Saul. E o Espírito Santo se alejou. A raiz de tantos pecados, tantos erros que Saul cometeu, o Espírito Santo se alejou dele. E um espírito maligno entrou em Saul. E ele passou a ter malos olhos, ele passou a ser uma pessoa miedosa, insegura.
ele passou a ter envidia de Davi e lo perseguiu muito, intentando matá-lo várias vezes. Pero Davi nunca perdeu sua fé, nunca perdeu sua confiança em Deus, sempre buscou em primeiro lugar o reino de Deus. Ele nunca pensou, por que Deus permitiu que eu viesse aqui para estar no palácio, para que Saul me perseguira, para que Saul me hiciera dano? Deus me abandonou, Deus se olvidou de mim, eu estou cercado de problemas, cercado de inimigos. Não. Ele nunca pensou desta maneira, porque ele tinha sua confiança posta em Deus. Ele creia que por algo tudo aquilo estava sucedendo em sua vida. Ele creia que Deus tinha um plano para a sua vida, que Deus o estava preparando para coisas maiores. Amém? Então, verifique você que há pessoas que quando passam por algum problema, alguma situação difícil, o primeiro que a pessoa hace é dizer: Deus me abandonou. De que me sirve ir à igreja? De que me sirve estar na igreja? Eu vou nos domingos por la manhã, me levanto temprano, vou para buscar a Deus, buscar o Espírito Santo, e agora me está passando este problema, agora estou passando por esta situação. Onde está Deus que não está vendo isso? Onde está Deus que não me hace caso? E normalmente, o homem natural, a pessoa que não é espiritual, a pessoa que não conhece a Deus, não conhece a palavra de Deus, ela se rebela em contra de Deus, quando passa por alguma situação difícil em la vida. Me explico? Pero a pessoa espiritual, ela não vê a Deus com malos olhos, ela não mal interpreta a Deus, não rusga a Deus, ela confia. Bom, ela disse: minha vida está nas mãos de Deus, e se eu estou passando por este problema, é por algo, é porque Deus quer o melhor para mim. Deus me está preparando para coisas maiores, para coisas melhores. Este é o linguagem da fé. Me explico? Está claro, sim ou não? Este é o linguagem da fé. As lutas nos hacen crescer. Amém? Uno cresce com as lutas. Uno cresce com os desafios da vida. Me explico? Durante a minha vida com Deus, já he passado por muitíssimas lutas, e não deixo de passar, não. As lutas seguem vindo, sempre teremos lutas, pero as lutas, as dificuldades, os problemas que passamos, nos hacen madurar espiritualmente, nos hacen crescer em la fé, fortalecem aún mais a fé, nos hace apegar-nos mais a Deus, refugiar-nos mais em Deus. E a clave é você sempre estar apoiado em la palavra de Deus. É você hacer de Jesus sua luz, sua salvação, a fortaleza de sua vida. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, ele que me sigue não andará em tinieblas, senão que tendrá a luz da vida. Amém? Você não vai andar em tinieblas, aunque você passe por lutas, as tinieblas não poderão prevalecer sobre a sua vida. Amém? Davi, no Salmo 27, você pode abrir sua Bíblia aí, no Salmo 27, o Salmo de Davi, ele disse assim: El Senhor és mi luz,
e mi salvação, de quem temerei? Amém? Ele tinha problemas, era perseguido, tinha inimigos, pero dijo: de quem temerei? Se o Senhor és mi luz e mi salvação, de quem temerei? De quem he de atemorizar-me? Amém? O Senhor és a fortaleza de minha vida, de quem he de atemorizar-me? E o mesmo deve suceder com nós outros. Por que vamos a temer? Por que vamos a temer o dia de manhã? Por que vamos a temer fracassar, perder? Se Deus é a fortaleza de nossa vida, se Deus é nosso Senhor, se és nossa luz e salvação, temos que estar tranquilos, temos que viver tranquilos, relaxados, sem depressão, sem ansiedade, sem angústia, sem medo, sem dúvidas. Temos que viver em la fé, seguir em la fé. Me explico? Está claro, sim ou não? Aqui Davi disse: quando se juntaram contra mim os malignos, mis angustiadores e mis inimigos para comer mis carnes, eles tropeçaram e caíram. Amém? Então se verifique você que aunque Davi era um homem de Deus, era um homem de fé, temeroso a Deus, era um homem segundo o coração de Deus, ele tinha muitos inimigos, ele tinha muita gente que se levantava em sua contra, ele sofreu injustiças, ele sofreu persecuções, pero nunca negou a fé, nunca se alejou de Deus. Quanto mais lutas tinha, quanto mais problemas tinha, mais se apegava a Deus, mais se refugiava em Deus. Davi não podia contar com seus irmãos, que também lhe tinham envidia, Davi não podia contar com seus padres, não podia contar com o rei, não podia contar com nada, não tinha nada. Se tinha, ele tinha o Deus Todo-Poderoso que era com ele, era o mais importante. Amém? Davi não estava apoiado em sua religião, em la tradição religiosa de seus padres. Ele não estava apoiado em uma tradição, em uma religião. Ele estava apoiado em el próprio Deus, apoiado em Deus. Amém? Porque se você se apoia em alguma outra coisa ou persona que não seja Deus, você mais tarde ou mais temprano vai sofrer uma desilusão. Você vai sofrer uma desilusão. Você vai sofrer. Você vai fracassar. Porque só Deus é a fortaleza de nossa vida. Só Deus pode garantizar-nos a vitória. Só Deus pode lutar, pelear por nós outros. Amém? Ele já provou seu amor hacia nós outros, dando a seu próprio Filho para morir em la cruz, para salvar-nos. Amém? Já demonstrou seu amor. E não é que nós outros lo amávamos tanto que ele nos amou também, ao revés. Não lo amávamos, não lo buscávamos,
não nos interessávamos por ele, não queremos saber de nada, seguíamos nossos malos caminhos, pero aún assim ele nos amou e deu sua vida para salvar-nos. Amém? Aún não tendo nosso amor, ele nos amou. Ele se sacrificou por nós outros. Amém? Davi disse: quando se juntaram contra mim os malignos, mis angustiadores e mis inimigos, para comer mis carnes, eles tropeçaram e caíram. Aunque um exército acampe contra mim, não temerá meu coração. Esta tem que ser nossa fé. Amém? Aunque um exército acampe contra mim, aunque um exército acampe contra você, seu coração não pode temer. Tem que seguir confiado. Seguir confiado. Amém? Aunque contra mim se levante guerra, eu estarei confiado. Uma coisa he demandado ao Senhor, esta buscarei. E isso é o mais importante. Que esteja em la casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a hermosura do Senhor e para inquirir em seu templo. Amém? Davi sabia que era fundamental, era clave estar sempre em la casa de Deus, sempre em la presença de Deus, nunca alejar-se da presença de Deus. Então ele demandou isso do Senhor, isso ele demandou, estar em la casa do Senhor todos os dias de sua vida. Ele estava determinado a andar com Deus, a estar na presença de Deus todos os dias de sua vida. E você tem que estar determinado a isso também, porque é isso o que lhe vai garantizar a vitória. Bajo nenhuma circunstância você pode alejar-se de Deus. Davi aqui em seu salmo ele sigue dizendo: porque ele, Deus, me esconderá em seu tabernáculo em el dia del mal, me ocultará em lo reservado de sua morada, sobre uma roca me pondrá em alto, logo levantará minha cabeça sobre mis inimigos que me rodeiam, e eu sacrificarei em seu tabernáculo sacrifícios de júbilo, cantarei e entonarei alabanças ao Senhor. Amém? Davi, ele venceu a todos os seus inimigos, a todas as suas lutas. Ele aprendeu a viver por fé. E este jovem se tornou rei de Israel. Foi o rei mais grande, o rei mais importante, o rei mais querido, mais amado de Israel. Amém? Aunque o rei Salomão, seu filho, trajo muita prosperidade, porque ele recebeu sabedoria de Deus, pero Davi foi maior que Salomão. Davi foi maior. Davi foi o rei mais querido de Israel, o rei amado e amado por Deus. Na época que Israel cresceu muito, teve muitas conquistas, teve lutas, por suposto. Uno não pode ter conquistas se não tem lutas. Pero em todas as lutas Deus lhe deu a vitória e se tornou rei. O que Saul temia acabou sucedendo. Temia perder o reino para Davi e o perdeu. E Davi se tornou rei. Por quê? Por quê? Porque Deus era com ele. Deus era com ele porque ele era com Deus. E se você és com Deus,
Deus será com você também. Amém? Amém? Eu quero ser uma oração agora por você que quer entregar sua vida em las manos de Deus. Entregar-se de corpo, alma e espírito a este Deus vivo. Rendir-se a Ele de todo o seu coração. Hacer de Jesus Ele primeiro em sua vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Priorizar sua vida espiritual. Se você quer rendir-se a Deus, entregar-se a Ele de todo o seu coração, ponga-se de pé agora aí, onde você está, e permita-me fazer uma oração em seu favor. Em nome de Jesus. Você quer entregar-se a ser de Jesus, Ele primeiro em sua vida. Cerre os olhos, ponga a mão em seu coração. Ó meu Deus, quantas decisões equivocadas já tomamos nesta vida. Quantas vezes priorizamos a vontade da carne, os desejos da carne, em vez de priorizar os desejos do Espírito. Quantas vezes procuramos alimentar a carne em vez de alimentar ao Espírito. Meu Padre Santo, aqui estamos em Tu presença para entregar-nos em Tu altar, para rendir-nos em Tu altar, para dizer-te, ó Deus, quanto Te amamos, Te queremos, Te anelamos. Tu eres nosso único Deus, Tu eres nosso todo, Tu eres a fortaleza de nossa vida. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, toma nossas vidas em Tus manos, toma a vida de Tu povo em Tus manos, Senhor, porque como Davi, nós outros demandamos isso, que podamos estar todos os dias de nossas vidas em la casa do Senhor, em Tu presença, meditando em Tu palavra, praticando Tu palavra. Sabemos, ó Deus, que há muitas lutas que vendrão por delante. Sabemos que a luta não se acabou. Vendrão lutas, porque o mal sempre trabalha, sempre se levanta em contra para tentar destruir-nos, para tentar hacer-nos danos, Senhor. Pero Deus, nós outros Te queremos, nos rendimos ao Senhor agora, hacemos este pacto, esta aliança de fidelidade. Queremos ser fieles em todo, não apenas em la frequência em la igreja, pero fieles em los dízimos, em las ofrendas, em todo, meu Senhor. Padre Santo, honra a fé de Tu povo, honra, ó Deus, a fé desta gente, e no nome de Jesus. Bendice-me, Senhor, prospera, engrandeça, como Tu fuiste com Davi. Sê com eles, sê comigo, sê com todos nós outros, ó Deus. Tu conheces nossas debilidades, nossas frustrações. Tu conheces tudo o que se passa dentro de nós outros. Tu me conheces, ó Deus, e Tu sabes que eu Te quero seguir, eu Te quero servir, eu quero ser fiel a Ti. Eu sei que muitas vezes nós outros
passamos por desilusões. Muitas vezes, Senhor, sucedem coisas para que eu não desanime, para que eu não desista da batalha, da luta, pero Senhor, Tu conheces nosso interior, Tu conheces nossos pensamentos, e nadie poderá separar-nos do Senhor. Nada nos vai separar de Tu amor, de Tu presença, ó Deus. Espírito Santo, abraça Tu povo agora, bautiza estas pessoas, bautiza-me, Senhor, com Tu Espírito, llena a hora com Tu Espírito Santo, porque nós outros necessitamos, ó Deus. Sopra Tu Espírito a hora em estas vidas, meu Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Tu eres nosso amigo fiel, Senhor. Sopra Tu Espírito, a hora, receba Ele Espírito Santo, receba a fortaleza de Deus, a unção, o poder de Deus neste momento, porque Ele te abraça, Ele te libera, Ele renova suas forças, Ele perdona seus pecados, Ele perdona suas debilidades. Receba, Ele Espírito Santo, a paz interior, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.